Hoje chama-se timeline, que significa linha do tempo. Esse termo timeline, ele é muito usado principalmente com esse boom da informática, né? Com esse boom das redes sociais, edição de vídeo, tanta coisa desse mundo aí tecnológico. Ficou muito conhecido o termo timeline, que significa linha do tempo. Aleluia! Pastor, quer dizer que o tema de hoje é em inglês, né? Então tenho que aprender. Pode voltar à configuração do meu microfone. Não sei se foram os retornos. Aí melhorou. Obrigado. Diga comigo, timeline. Pronto, já sabe falar inglês. E antes de nós entrarmos na nossa temática, vamos assistir um vídeo de 46 segundos. Mamãe, sabia que um dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba, às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Uau! Glória a Deus! Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena. Diga comigo, ainda dá tempo. Aleluia. Queridos, nós acabamos de visualizar uma vida inteira passando diante dos nossos olhos em 50 segundos mais ou menos. E de fato, é o que alguns dizem por aí. Como a vida passa rápido. Ontem eu era um bebê, ontem eu era uma criança. Hoje eu já estou nessa idade. Alguns, quando alcançam uma certa idade, ele quer voltar à idade anterior. Hoje tem alguns procedimentos aí que conserta rosto, conserta tudo. De vez em quando eu encontro alguém por aí, principalmente quando eu viajo. A pessoa, graça e paz, pastor Carlos, e disse, quem é você? Tu não tinha esse rosto. Pois é, os procedimentos hoje. Então, de repente, a pessoa chega de meio-dia para tarde, ele quer voltar para de manhã. Essa é uma fala do pastor Nonato, né? Tem gente que está de meio-dia para tarde, outro já está de tarde para noite, avançado na idade, né? Mas existem alguns procedimentos por aí que puxa a pessoa de novo. Ela puxa a timeline da pessoa. Aí cada um, né? Queridos, mas a gente acabou de visualizar uma vida inteira passando diante dos nossos olhos, em alguns segundos. E esse vídeo, de fato, ele retrata uma timeline, a linha do tempo, passado, presente e futuro. E todos nós temos uma timeline. Todos nós temos uma linha do tempo. Independente se alguém está começando agora a sua timeline, ou se ela já está na metade, ou quase no final da sua timeline. Todos têm a sua. Com o passado, com o presente e com o futuro. O que é que algumas pessoas falam acerca dessa timeline? Acerca do passado, do presente e do futuro. Alguns dizem, o que passou, não tem como fazer mais nada. Já passou. O que aconteceu, já aconteceu e não tem como fazer mais nada. Sobre o presente, alguém diz, o presente é viver e pronto. Sobre o futuro, dizem, é só esperar o que vai dar. E aí, fulano de tal, como é que está a perspectiva sobre o futuro?
Vamos ver o que é que vai dar. Então muita gente, ela despreza a sua timeline. Ela olha para o passado e diz assim, não tem como voltar lá mais. Ela olha para o presente e diz, é o jeito agora continuar aqui como eu estou. Ela olha para o futuro e não vê perspectiva. Ela olha para a timeline dela e diz assim, se o meu passado foi assim, e se o meu presente está sendo assim, o que me espera no futuro é algo semelhante. Se o meu passado foi ruim, se o meu presente está sendo ruim, provavelmente o que me espera no futuro é algo muito pior. Então deixa quieto, seja o que Deus quiser. Alguém já ouviu essa frase? Seja o que Deus quiser. E essa frase, ela acabou virando um jargão na boca de muitas pessoas. Seja o que Deus quiser. E quando a gente vai, irmãos, analisar na íntegra essa frase, de fato ela é uma frase poderosa. Se eu digo de coração, seja o que Deus quiser, eu estou dizendo que se cumpra a vontade de Deus na minha vida. Aleluia. Agora, falar isso da boca para fora como um jargão é igual a nada, irmãos. Seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser. Está entregue na mão de Deus. Não, irmãos. Se eu quero que a vontade de Deus se cumpra em mim e através de mim, eu tenho que dar passos em relação a isso. Nem tudo que eu falo vale diante de Deus, mas o que eu faço. A gente pode passar aqui, irmãos, o dia todinho, louvando, adorando, dizendo que ama Ele. Se nós sairmos desse lugar e não vivermos de acordo com a palavra de Deus, em vão a gente ficou aqui o dia todo, hein? O que conta para Deus são as minhas ações. Falar é muito fácil, irmãos. Cantar uma música de louvor e adoração, de paixão pelo Senhor, é fácil. Mas o que conta para Deus é o nosso estilo de vida. Isso é o que conta para Ele. Então só dizer seja o que Deus quiser, não resolve muita coisa não. Resolve quando eu digo de coração e passo a viver conforme a sua palavra, os seus princípios, os seus mandamentos. Amém? Deus, Ele tem projetos bons para mim e para você? Tem. A Bíblia diz que a vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita. Diga comigo, boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade de Deus para nós, ponto final. Mas eu preciso fazer a minha parte do plano, para que o plano do Senhor se cumpra na minha vida. Aleluia. Sobre o passado, de fato ele já foi escrito. Já aconteceu. Quero mostrar uma primeira tela para você. Talvez a sua timeline está semelhante a essa imagem. E na verdade nós temos nessa imagem o geral de uma timeline, de uma linha do tempo. Nós temos um passado embaraçado, um presente e um futuro. Nós temos um passado equilibrado, um presente e um futuro. Só que a timeline de cada um de nós, irmãos, ela é um misto de muita coisa. Talvez a sua timeline foi embaraçada no passado, mas aqui você alinhou. E vai estar alinhada no futuro. Talvez a timeline de alguém lá no passado foi alinhada, embaraçou hoje. E se não consertar, vai estar embaraçada amanhã. Então é um misto de muita coisa aqui.
cada um se enquadra num cenário da linha do tempo. O passado já foi escrito. O presente nós estamos vivendo. Ou seja, nós estamos escrevendo hoje. Escrevendo hoje. O futuro ainda chegará. Ainda será escrito, vírgula. Existe um processo bem delicado aqui entre o presente e o futuro. Porque enquanto eu vivo o presente, automaticamente eu estou escrevendo o meu futuro. O que eu faço hoje, irmãos, define o meu presente, o meu agora, e automaticamente define o meu futuro. As decisões que eu tomo hoje, as decisões que você toma hoje, afeta o teu agora e afeta o teu amanhã. Aleluia. E trazendo alguns textos bíblicos que vão nos apoiar na nossa caminhada nessa ministração, quero ler para você Isaías 43. Glória a Deus. Isaías 43, verso 18. A primeira versão desse versículo que eu quero ler diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Uma outra versão do mesmo texto diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Não viver no passado, irmãos. Certo? Pastor, então significa que eu vou rasgar o meu passado, trabalhar bem o meu presente para viver um futuro abençoado? É muito fácil dizer isso, né? Sem falar que a gente precisa primeiramente entender que é possível resolver algumas coisas do passado. Nem todo mundo talvez entenda isso, ou creia nisso, mas é possível. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quem pode glorificar o nome do Senhor? O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Queridos, quando o texto bíblico diz: esqueça o que se foi e não viva no passado, eu preciso analisar bem esse texto e entender o que de fato é ruim para mim no meu passado. Porque eu não posso simplesmente esquecer de todo a minha história. Eu não posso esquecer de todo o meu passado, porque o meu passado é misto. Tem coisas boas e ruins. Eu vivi coisas agradáveis e desagradáveis. Eu não posso simplesmente pegar o meu passado, rasgar e jogar fora e dizer o que vale é de hoje em diante. Não. Porque eu sou hoje o retrato do meu passado. O que eu sou hoje, eu sou o resultado do meu passado, irmãos. Como eu fui criado, onde eu estudei, como foram os meus relacionamentos na minha vizinhança, o que me ensinaram acerca de tudo que eu aprendi ao longo da minha vida. Tudo que eu vivi no meu passado, sou eu hoje. Eu sou o resultado do meu passado. A junção de coisas boas e de coisas ruins. Então eu não posso simplesmente rasgar. Quando o texto diz, não viva no passado, ele está se referindo a não viva naquilo que te prejudica. Houve alguma coisa que te prejudicou lá no teu passado, lá na tua timeline atrás? Não vá lá. E se for, vá para resolver. Mostra a segunda imagem, por favor. Talvez alguns estão dessa forma. O passado incerto, o presente incerto, mas a folha do futuro em branco. Nós temos uma opção aqui, ali já foi.
Nós temos uma opção aqui, de trabalhar aqui, porque ali está nos esperando. Terceira imagem. E hoje, na verdade, nós estamos dessa forma. Aqui já foi trabalhado, mas o seu presente está limpo. O seu presente e o seu futuro está limpo. Você pode dar um glória a Deus? Pastor, o meu passado foi embaraçado. E de quem não foi, irmãos? De quem não foi? Pastor, o meu passado foi alinhado. Parabéns para você. Você tem uma vantagem. Você está em vantagem. Mas independente de como foi o seu passado, o seu presente está limpo, esperando você escrevê-lo. O seu futuro também está limpo, esperando a sua ação do presente, para ele se manifestar no amanhã. Aleluia. Muito bem. Então, diante dessa cena, o texto bíblico de Isaías diz: esqueça isso aqui. Mas ele está dizendo: esqueça o embaraço. Não viva no embaraço. Pastor, eu preciso voltar no meu passado, lá na minha timeline passada. Sim. Para quê? Para resolver o que foi embaraçado. E o Senhor nosso Deus, Ele nos ajuda a ir lá e desembaraçar. Tem gente que só olha, irmãos, para o embaraço do passado e diz assim: pois é, eu vivi tudo isso aí, me machucou, ainda me machuca, e provavelmente vai me machucar o resto da minha vida, só se você quiser. O meu passado foi embaraçado, o meu presente está embaraçado por conta do meu passado, e o meu futuro também vai ser, só se você quiser. Porque o Deus que desembaraça é do nosso lado. Seja qual foi o embaraço, querido, que você viveu na sua vida, na vida sentimental, emocional, ministerial, financeira, seja qual foi o embaraço que você viveu, o nosso Deus tem o poder para consertar. Quando nós caminhamos para consertar, quando nós entendemos, quando nós permitimos que Ele entre em ação para consertar. Quando o texto diz, não vivam no passado, ele está dizendo, não vivam nesse embaraço. Sai daí. Eu tenho um novo para você. Eu tenho uma caminhada nova. Eu tenho um futuro lindo para você. Esse é o projeto do Senhor. Filipenses capítulo 3. Quero trazer esse texto bíblico também, que diz, a partir do versículo 13... Irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esqueço-me das coisas que atrás ficam. Palavra do apóstolo Paulo: eu me esqueço das coisas que ficou para trás. E mais uma vez eu te digo, não é rasgar o passado por inteiro. Quando o apóstolo Paulo está dizendo, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás, ele também está dizendo, eu deleto o embaraço. Eu me esqueço das coisas ruins. Eu me esqueço da vida de pecado. Eu me esqueço das coisas que me fizeram mal. Queridos, aquilo que nos fez mal lá no passado, basta ter nos martirizado lá. Não precisa continuar agora. Pastor, lá no meu passado algo me machucou profundamente. Pois pronto, vamos resolver isso. Vamos receber a cura do Senhor, o bálsamo do Senhor. Porque o nosso presente está limpo e o nosso futuro também. Tem gente que foi machucado lá atrás, ele carrega essa mágoa até hoje e vai carregar também no amanhã, irmãos. Enquanto não parar para dizer, chega!
Eu não quero mais isso. Eu sirvo um Deus que cura. Eu sirvo o Deus que sara. Eu sirvo o Deus que conserta. Eu sirvo o Deus que desembaraça qualquer vida. Tem gente que o passado ou o presente, irmãos, foi ou é tão embaraçado que diz assim: não tem jeito para mim. Você sabia que tem gente que fala assim? Eu não sou digno de ir para a igreja. Eu já ouvi isso, irmãos. Eu não sou digno de ir para a igreja. Eu não sou digno de servir a Deus. Eu vivi um embaraço muito grande na minha vida. E eu estou aqui hoje para te dizer que tem jeito sim. Tem jeito. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de consertar o embaraço do passado, a dor do passado, a aflição do passado, para nós escrevermos uma nova história a partir de hoje. Existe uma frase que diz: o futuro não começa amanhã, começa hoje. Eu não posso dizer, a partir de amanhã eu vou trilhar um futuro lindo para mim. Não, o futuro não começa amanhã, irmão. O futuro começa hoje. É aquilo que eu faço hoje. O que eu escrevo hoje trará um resultado no amanhã. Você quer uma prova? Você é hoje o que você plantou ontem. Sabe a sua vida financeira de hoje? Ela é o resultado do seu plantio de ontem. Sabe o nível espiritual e ministerial que você tem hoje? É resultado do plantio que você fez ontem. O que eu sou hoje em Deus, irmãos, espiritualmente falando e ministerialmente falando, eu plantei a partir de 1996. Eu sou hoje o que eu estou plantando há 27 anos. E eu serei amanhã o que eu planto hoje. Tudo é um plantio. A Bíblia fala do princípio da semeadura. Lá na frente eu vou ler esse texto para você. O princípio da semeadura é um dos princípios mais poderosos que existe. Tudo que se planta, se colhe. Quem planta pouco? Quem planta pouco? Quem planta muito? Quem não planta nada? O que foi que você plantou ontem? Tem gente que quer colher hoje, irmãos, sendo que não plantou nada. Tem gente que quer colher muito hoje, sendo que plantou pouco ontem. Esse é um princípio poderoso. Então o apóstolo Paulo diz: eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço, diga comigo, avanço, para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para o alvo que eu tenho em Cristo Jesus. Eu avanço para viver aquilo que Deus tem para mim. Eu avanço para viver aquilo que o Senhor já projetou para mim. Mas tem gente hoje, irmãos, que elas não conseguem avançar. Sabe por quê? Porque estão presas no embaraço lá de trás. Pastor, eu queria tanto avançar na minha vida espiritual, mas eu não avanço, porque eu vivi uma decepção numa igreja lá atrás. Eu participei de uma igreja um tempo atrás, pastor, e lá eu vivi uma decepção. É por isso que hoje eu não avanço ministerialmente. Pastor, eu queria tanto avançar em Deus, crescer na presença do Senhor, mas anos atrás eu vivi uma decepção na minha vida espiritual, eu me embaracei e hoje eu não consigo avançar.
que ir lá. Por 2 motivos eu tenho que ir no meu passado. Motivo número 1, eu tenho que ir lá, volta para mim. Eu tenho que ir lá no que foi bom, me apegar nisso e prosseguir. Pastor, qual o segundo motivo que eu tenho que ir no meu passado? Eu tenho que resolver isso aqui. Enquanto eu não resolvo o embaraço, eu me embaraço aqui, no presente. E o meu futuro também vai estar embaraçado. Hebreus capítulo 13. Põe na tela para mim, por favor. Hebreus capítulo 13, a partir do versículo 1. 13, 1. Será se é esse mesmo? Seja constante o amor fraternal. Pode avançar. Não sei se eu anotei errado. Hebreus 13, 1. Qualquer coisa, Gustavo, procura para mim, por favor, o texto bíblico que fala para desembaraçar. Talvez eu anotei errado. Quando encontrar, me avisa, por favor. A Bíblia diz, queridos, nesse texto que nós vamos ler, que eu preciso abandonar todo o embaraço. Diga comigo, todo o embaraço. Pastor, onde é que está esse embaraço? Pode estar em 2 lugares. Ou no seu passado, ou no seu presente. Alguém já viu uma linha de anzol embaraçada, irmãos? Uma linha de solta-pipa embaraçada? Uma corda, algo parecido, embaraçado. Irmão, Hebreus 12, 1, obrigado. Hebreus 12, 1. É um negócio muito terrível, né? E tu tenta desembaraçar, e tem coisa que quanto mais a gente quer desembaraçar, mais dá nó cego. É quem tenta desembaraçar por conta própria. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e nos coroamos com a perseverança a corrida proposta para nós. Em algumas traduções, ao invés de atrapalho, está embaraço. Engraçado. Fujamos de todo o embaraço ou fujamos de tudo que nos atrapalha. Diga para o seu vizinho aí, resolva todo o embaraço do passado ou do presente. Diga mais uma vez, resolva todo o atrapalho do passado ou do presente. E vamos para frente. Aleluia. Queridos, não dá para continuar embaraçado. Não dá para continuar com atrapalhos. Se quem já resolveu o embaraço, irmãos, já é do jeito que é. Imagine embaraçado. Os pés estão ali, ó. 2 passadas cai. Vamos levantar de novo. 3 passadas cai. Vamos levantar de novo. 4 passadas cai, porque está embaraçado. Pastor, por que é que o fulano consegue ir mais do que eu? Chuta. Pastor, por que é que o fulano consegue fluir mais do que eu? E deixa eu te falar mais uma vez, não é o tempo de igreja que desembaraça ninguém, irmãos. Se fosse por isso, quem tem 30 anos na igreja estava desembaraçado, e não está. Tem gente que está com 40 anos dentro de uma igreja e continua embaraçado, tanto no passado como no presente, guardando mágoa do que viveu no passado, mágoa do pai, da mãe, do sócio, do cônjuge, do filho, do vizinho. Tem gente que às vezes está dentro da igreja, mas odeia o vizinho, irmãos, está embaraçado.
Está dentro da igreja, louva, adora, grita, rola no chão, mas está intrigado com o pai, por conta de uma decepção que viveu com o pai lá no passado, está embaraçado, e quer fluir no presente, e quer fluir no futuro, não flui. Pastor, eu estou aqui porque daí vier, quero crescer em Deus. Como é que cresce? Tu está embaraçado com teu antigo pastor. Se resolve. Muitas pessoas, irmãos, que a gente recebe aqui na igreja, vindas de um outro ministério, alguns chegam todos esbagaçados. De coisas que viveram lá atrás, mesmo dentro de igreja. Diga comigo, igreja não é o céu. Amém? Entenda isso, irmãos. Igreja não é o céu. Igreja é composta de gente, não é de anjo. Igreja não é composta de anjo, não, irmãos. Tem gente que às vezes não vem para a igreja para congregar, porque ele diz que, eu queria ir para a igreja, mas eu não vou não, porque o meu vizinho é de igreja e ele não é santo como ele diz que é. Não é anjo não, irmãos. Uma igreja é formada de gente que tem sentimento, emoção, passa por situações adversas, crises. Será se todo dia que você vier falar comigo, eu estou 100%? Será se eu não passo por situações adversas? Por tristeza, mágoa, decepção? Será se tem hora que me dá vontade de eu rebolar uma cadeira dessa em alguém? Tem, mas eu me seguro. Eu prefiro abraçar, tomar um café. Amém? Aqui é só amor. Queridos, tem que resolver. Tem que resolver. Salmos capítulo 119, 5:2. Lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado, e nelas eu acho consolo. O que é que Davi está dizendo aqui? Eu me lembro de algo bom do passado. As ordenanças do Senhor, a presença do Senhor, a bondade do Senhor. Lembra do que eu disse? O nosso passado ele é formado de embaraço, mas também de coisas boas. Agora, o que é que você frisa? O que é que você potencializa? Tem gente que potencializa, irmãos, o embaraço do passado. Pastor, meu passado foi terrível. Fui criado sem pai, sem mãe, sem comida. Fui criado dessa forma, fui abandonado, fui rejeitado. Não tive pai presente. Meu pastor disse que eu não valia nada. E vai o meu líder e tal. Não me deram oportunidade para entrar no coral. Aí eu me feri. Aí vai. É tanta coisa, irmãos. E eu também estou dentro desse pacote aí, viu? Eu também tive um passado. Eu também enfrentei decepções. Eu sei o que é traição. Eu sei o que é rejeição. Eu passei por muita coisa. Mas eu precisei virar a página, irmãos. Eu precisei pegar a timeline da minha vida e dizer: eu não aguento mais. Eu tenho que virar essa página. E no dia que eu virei, a minha vida mudou. Um dia, especificamente em 2013, eu precisei vir aqui, ó. Em 2013, eu precisei vir aqui, olhar para o embaraço e dizer: é tu, né, coisa. Mas eu tenho que te resolver. Eu sentei para resolver, resolvi e escrevi uma nova história aqui. Eu tive que ir lá.
Eu não podia simplesmente dizer, ora por mim aqui e a partir de agora. Não, irmãos. Oração não é passe de mágica. Pastor, o senhor pode orar por todos nós aqui hoje, para a gente resolver os embaraços do passado e nós zerar. E eu começar minha vida a partir de agora? Posso não. Eu posso orar para Deus te ajudar a ir lá no teu passado e resolver o embaraço. Resolvido lá, aí sim, você vai caminhar de uma forma mais constante, uma forma mais calma, uma forma mais alegre, uma forma mais feliz, e assim sucessivamente. Aleluia! Então nós precisamos caminhar nesse ponto, entender que é possível ir lá com a ajuda de Deus. Queridos, eu costumo dizer que nós temos uma HD dentro de nós, chamado alma, e esse HD ele é tripartido, composto de consciente, subconsciente e inconsciente. Existem coisas que estão no nosso consciente, está fresco, aconteceu hoje, ontem, semana passada, nós conseguimos lembrar. Existem coisas que estão no nosso subconsciente, está um pouco mais distante, mas com esforço é possível lembrar. Mas existem coisas que estão no nosso inconsciente, e o ser humano não consegue ir lá, mas Deus consegue. Pastor, aconteceu algo comigo, eu tinha 5 anos de idade, eu nem lembro mais os detalhes, mas Deus lembra. É possível, com a ajuda de Deus, nós irmos lá, resolver o embaraço, para consertar o nosso presente e automaticamente o nosso futuro. Queridos, o embaraço na minha vida, ele foi tão grande, tão forte, que ele trouxe uma marca em mim. A decepção que eu tive foi tão grande, que eu carreguei a marca. E quando eu cheguei na Nova Aliança, El Shaddai, cheguei para o meu pastor Marcos Paulo e disse, eu quero congregar nessa igreja. E eu quero servir a Deus unicamente. Não quero saber de relacionamento nunca mais na minha vida. Eu estou morto para toda espécie de relacionamento no que diz respeito ao amor eros. E naquele dia, irmãos, se não fosse o meu pastor, eu tinha feito um voto de eunuculado. Se você não conhece, quem faz um voto de eunuco é o mesmo que celibato, é de não se relacionar com mulher nunca mais. E o que eu vivi, o embaraço foi tão grande, que eu já tinha quase tomado essa decisão. Eu só não tomei por causa do meu pastor, que me instruiu. O que era que eu precisava, irmãos? Eu precisava era desembaraçar a minha vida. Eu não precisava tomar aquela decisão. Eu precisava de ajuda para ir lá e resolver o embaraço. E para a glória de Deus e a alegria da Fernanda, o desembaraço foi resolvido. Foi desembaraçado. E o Senhor presenteou ela comigo. Ela está pregando na Nova Aliança Efraim, Morada Nova, viu? Irmãos, é tanto embaraço. O meu embaraço, ele quis roubar a minha oportunidade de gerar uma família, de casar e de usufruir dessa bênção. Talvez o embaraço na vida de alguém aqui está roubando a oportunidade de você prosperar financeiramente. Talvez o embaraço na vida de alguém aqui, do passado ou do presente, está tentando roubar também a oportunidade de você
ter um casamento amanhã, constituir uma família amanhã, caminhar bem ministerialmente, caminhar bem espiritualmente. E às vezes a gente fica batendo nessa tecla e não flui. Bate e não flui, bate e não rompe. Sabe o que é, irmãos? Tem um embaraço para resolver. Não adianta ficar batendo, tem que parar para resolver, seja lá no passado ou seja no presente. Pastor, eu resolvi o embaraço do passado, mas agora no presente está embaraçando de novo. Então vamos parar, vamos orar, vamos buscar a Deus, para Ele nos ajudar a alinhar a nossa vida. Para que de fato, amanhã, nós tenhamos um futuro lindo, que o Senhor reservou para cada um de nós. Amém? Caminhando para uma nova fase agora da nossa timeline. Filipenses capítulo 4, versículo 8. A Bíblia diz: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há louvor, nisso pensai. O que é que esse texto bíblico está dizendo, queridos? Que eu preciso educar a minha mente. O maior órgão do nosso corpo chama-se mente. É da nossa mente que parte todas as outras coisas. Onde é que está a tua mente? Tem gente que frisa, foca na dor, foca no trauma, foca na decepção, foca no embaraço, mas o texto bíblico está dizendo: foca no que é verdadeiro, foca no que é honesto, foca no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. Isso é inteligência, irmãos, isso é inteligência. Uma vez uma pessoa me perguntou: pastor, como o senhor conseguiu virar essa página? Como o senhor lidou com essa situação toda? Na verdade eu não lidei, irmãos, eu lido até hoje. Eu lido até hoje. Eu procuro educar a minha mente ainda hoje. Eu não morri. O meu passado, a qualquer momento, ele pode querer voltar para me machucar. Eu preciso estar vigilante. Eu preciso estar vigilante. Lembra da natureza pecaminosa? Quando eu preguei aqui, nós conseguimos matar ou adormecer a natureza pecaminosa que há em nós, irmãos. Mas a qualquer momento ela pode ressurgir. Então eu preciso estar vigilante. Então eu eduquei e educo a minha mente até hoje. No dia que a seta tenta voltar, eu seguro ela aqui e jogo fora. A seta de dor pode querer voltar. A seta de decepção pode querer voltar. A seta de mágoa pode querer voltar. Eu preciso estar guardado pelo Senhor, blindado e vigilante. Existem 4 degraus na cura interior e na libertação. O primeiro degrau chama-se identificação. O segundo degrau chama-se confissão. O terceiro degrau chama-se renúncia. E o quarto degrau chama-se posicionamento. É onde eu estou. É onde você precisa estar. Posicionado. Vigilante. Para permanecer curado. Posicionado e vigilante para permanecer liberto. Diga comigo: Senhor, me ajuda a permanecer posicionado e vigilante para permanecer curado e permanecer liberto. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus forte? Eu preciso trabalhar a minha mente.
Existe um ditado que diz: não se pode impedir um pássaro de sobrevoar sobre a nossa cabeça, mas pode se impedir que ele faça um ninho. Eu não posso impedir, irmãos, um pássaro sobrevoar sobre mim, mas eu posso impedir que ele faça um ninho na minha cabeça. O que quer dizer isso? Eu posso administrar os meus pensamentos. Tem gente que chega um pensamento ruim, ela aloja ele. Vem o segundo, ela aloja também. Quando ela menos espera, ela tem um ninho de pensamentos ruins na cabeça dela. Não tem quem resista, irmãos. Eu preciso ser inteligente. Eu preciso receber essa inteligência do Senhor, essa ajuda do Senhor, para não permitir que pensamentos ruins, dolorosos, que machucam, me atrapalhem no meu hoje. Eu preciso entrar de fato nessa nova oportunidade que o Senhor me deu para trilhar um presente e um futuro melhor. Como diz uma canção que eu ouço muito: seu amanhã será melhor que hoje. Ou eu poderia dizer: o seu amanhã pode ser melhor que hoje. Depende daquilo que nós fazemos. Depende de decisões que nós tomamos. Aleluia. Eu contei pela manhã, vou contar agora novamente, sobre essa dinâmica, né? De não permitir que pensamentos se acumulem na nossa mente. O exemplo aqui do pássaro, não dá para espantar ele, mas dá para remover o que ele está tentando fazer, que é um ninho. Eu não crio animais, só o Lucas. Eu não crio animais, e um gatinho há um tempo atrás encontrou meu quintal, né? Encontrou meu quintal. Deus abençoe, queridos. Boa ministração lá na Betel. Leve um abraço nosso. Um gatinho encontrou meu quintal e eu estou almoçando com a Fernanda e ele no muro assim, olha. Cheguei. E a Fernanda, o amor, podia a gente colocar alguma coisinha para ele? Eu disse, não. Ele já nos encontrou. Se a gente colocar alguma coisa, já era. Nunca mais ele sai. E eu fiz algumas coisas para expelir, né, o gatinho. Coloquei algumas coisas que eu fui pesquisando, como se expelir um felino. Nada que me prejudique junto ao Ibama, tá? E eu fiz algumas tentativas e nada. Eu disse, e agora? Não quero dar uma pisa nele, nem matar, né? Aí eu olhei para o balde com água e digo, é o jeito. Vou dar 2 banhos nele. E na hora que ele disse miau de novo, aí eu ajuntei. Tchá. Aí no outro dia ele voltou de novo, eu digo, outro. É igual o Chaves. Vapo. Eu dei 2 a 3. Aí resolveu. Moral da história. É possível expelir o gatinho. É possível expelir o pássaro que quer fazer um ninho. É possível expelir o pensamento negativo que quer entrar. Pastor, estou sendo bombardeado na minha mente com lembranças dolorosas do passado. Vamos orar. Vamos jejuar. Vamos buscar Deus e vamos buscar o capacete. Lembra de Efésios 6? Existe um capacete preparado para mim e para você, irmãos. Existe uma armadura que o Senhor preparou para mim e para você, para nos defender dos dardos inflamados do maligno. O Senhor tem um projeto lindo para mim e para você. O Senhor tem um futuro lindo para mim e para você. Mas depende de quê? Mesmo Deus sendo todo poderoso, mesmo Deus já determinando que Ele tem um futuro lindo para nós, mas depende de nós fazermos a nossa parte do plano. Resolver o embaraço do passado, alinhar o nosso presente, para termos um futuro melhor. Glória a Deus. Lamentações capítulo 3, vamos ler juntos esse texto bíblico. Serão
alguns versículos, mas vamos ler juntos. A Bíblia diz: eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escravidão e na sua luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez por vez, o tempo todo. Fez minha pele e a minha carne envelhecer e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão, como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a passar a pesadas correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou o seu arco e me fez alvo das suas flechas. Atingiu o meu coração com flechas da sua aljava. Tornei-me motivo de riso de todo o meu povo. Nas suas canções, eles zombavam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de mel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz, esqueci-me do que significa prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Irmãos, imagine essa alma aí. Imagine como é que está essa alma. Versículo 19. Lembro-me da aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem de tudo isso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Versículo 21. Todavia, lembro-me também do que me pode dar-me esperança. Eu lembro da dor, eu lembro da aflição, eu lembro da amargura, eu lembro dos pesares, mas também lembro do que pode me dar esperança. Versículo 22, graças ao grande amor do Senhor, e é o que não somos consumidos, pelas suas misericórdias, que são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Aleluia. Queridos, ele está vivendo aqui um misto de emoções. Ele narra as aflições, mas no versículo 21, ele traz uma calmaria para a sua mente, ele traz uma calmaria para o seu coração, para o seu interior, dizendo, mas eu também lembro, eu também trago à minha memória aquilo que me pode trazer esperança. Tem jeito, ainda dá tempo. Ele é o Deus de amor, Ele é o Deus de misericórdia, Ele é o Deus que resgata, Ele é o Deus que ajusta, Ele é o Deus que conserta. E um ponto importante aqui, irmãos, é esse ponto esperança, conforme está escrito em Romanos 12, 2, se eu não me engano, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Diga comigo, se alegrar na esperança. Sabe o que é se alegrar na esperança, irmãos? Volta na tela, por favor. É estar feliz aqui com a bênção que nem chegou. Se alegrar na esperança é estar feliz hoje com a bênção que nem chegou.
Tem gente que só quer se alegrar quando chegar. Isso não é esperança. Já é concreto. Esperança é estar feliz hoje, irmãos. Quem aqui tem um sonho para realizar esse ano ainda? Diga amém. Ser esperançoso é já estar feliz hoje com o sonho que você nem realizou ainda. Tem gente aqui que quer realizar o sonho da casa própria. Já seja feliz hoje, como se você já estivesse dentro dela. Tem gente aqui que quer realizar o sonho de comprar um transporte. Já seja feliz hoje, sendo que o transporte nem chegou ainda. Isso é esperança, se alegrar na esperança. E essa esperança, queridos, ela precisa estar dentro de nós, porque ela nos move para o nosso futuro. Ela colabora para uma boa caminhada para o nosso futuro. Aleluia! E caminhando na nossa timeline agora, futuro. Quero ler para você Provérbios 31, 25. Provérbios 31 vai falar da mulher virtuosa. E uma das ações dessa mulher virtuosa diz que ela reveste-se de força e de dignidade e sorri diante do futuro. Isso é esperança. Sorri diante do futuro. Mas pastor, está doendo. Está doendo. Como é que eu vou me alegrar? Está doendo. Como é que eu vou sorrir? Isso é esperança. Isso é esperança. É por isso que a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Alguém olha para mim e para você e diz assim: eu sei que o que ele está passando causa dor, mas ele está sorrindo. Eu sei que o que ela está passando causa dor, mas ela está alegre. Muito prazer. Eu vivo a esperança. Isso é ser esperançoso. Aleluia. Eclesiastes capítulo 8, verso 7. Visto que ninguém conhece o futuro, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Quem é que conhece o futuro, irmãos? Só Deus conhece o futuro. E Ele já determinou o que é que tem para nós lá. Mas depende de uma semente que nós plantamos. A semente que eu planto hoje define o meu futuro de amanhã. Olha o que está em Jeremias 29, um texto muito conhecido. Porque sou eu quem conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de quê? De fazer vocês prosperar. E não de causar danos. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Esse é o projeto de Deus. Os pensamentos do Senhor para nós são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Pastor, porque esse é o projeto de Deus e não está acontecendo na minha vida. Volta na tela. Deve ter algum embaraço, irmãos. Provavelmente algum embaraço na sua vida passada ou presente está impedindo de alguma bênção chegar até você. Diga misericórdia. Pastor, tanto que eu oro, eu não perco um culto. Tem dia, pastor, que eu fico nos 3 cultos. Pode ficar em 10, irmãos. Pode ficar em 10 cultos. Pode orar de joelho o dia todo. Se tiver algum embaraço, tem que resolver. Pastor, eu fui arrancar campanha, estou cantando 70 hinos. Que eu já estou ficando rouco. Pode cantar 1000. 1000 hinos, irmãos. 1000 indo e 1000 voltando. Pode cantar o tanto que você quiser. Pastor, eu fiz um propósito de ler a Bíblia toda. Pode ler 10 Bíblias diferentes, uma da outra, irmãos. E enquanto não resolver o embaraço,
a bênção não te pega. A Bíblia é formada de princípios. Se tem um embaraço lá atrás, eu tenho que ir lá resolver. Se tem um embaraço na vida presente, eu tenho que parar e resolver. Aí a bênção me pega rapidinho. Chegou. Meu Deus. Foi só resolver aqui, foi. Lembra do embaraço que eu falei para você na minha vida? Eu resolvi ele em fevereiro. Em maio, eu estava caminhando com a Fernanda. E no mês 7 do ano seguinte, nós estávamos casando. Dia 18 agora do mês 7, nós faremos 10 anos de casados. A festa vai ser grande, Jesus. Provavelmente esse embaraço estava me atormentando há 3 anos. Eu resolvi, com 3 meses a bênção me alcançou. Diga para a pessoa que está do seu lado, bora resolver o nosso. O Ministério de Louvor pode subir, por favor. Queridos, quero falar para você, fechando essa palavra, sobre semeadura. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, vai nos dizer: não se engane, de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Pastor, o embaraço da minha vida lá atrás, não foi eu que plantei, foi alguém que plantou em mim. Não importa, nós temos que ir lá e resolver. Pastor, o embaraço e a dor que eu vivi lá no meu passado, eu fui vítima. Eu fui vítima. Não importa, irmãos. A gente tem que ir lá resolver. Precisa liberar perdão para alguém? Tem que ir lá e liberar. Tem que pedir perdão para alguém? Tem que ir lá e pedir, irmãos. O que é que a Bíblia diz? Você veio trazer a sua oferta no altar e lembrou que alguém tem alguma coisa contra você, deixa diante do altar a tua oferta, vai, onde? Vai lá, no embaraço, resolve e depois volta e entrega a tua oferta. Isso é tão sério, irmãos, que nem ofertar diante de Deus nós podemos, se a gente tem algum embaraço para resolver. Pastor, que oferta é essa? Financeira? Não, irmãos. Louvor, adoração, vir para o culto, e assim sucessivamente. Se você vem para um culto como esse, adorar a Deus, mas você está embaraçado com tanta gente por aí, irmãos, tem que ir lá desembaraçar, para Deus poder receber o teu louvor, a nossa adoração, a nossa oferta também financeira e etc. O texto é claro, segura, vai, resolve, depois você vem e entrega, para poder chegar no coração de Deus. Aleluia. Falando de semeadura, irmãos, tudo que se planta, se colhe. Presta atenção no poder da semeadura. Pensa comigo, um caroço de milho. Pensou? Um caroço de milho. Não sei se você já viveu essa experiência, eu já vivi, de plantar milho. Mesmo no quintal de casa, ali enquanto criança. Nós plantamos um caroço de milho e nasce um pé de milho que vai dar dezenas de espigas com centenas de caroços. O que isso significa? A colheita é sempre maior. A colheita
é sempre maior de tudo aquilo que eu planto. Fique de pé no seu lugar, por favor. Nós queremos orar diante dessa palavra. Mas antes de orar, eu quero contar uma história para você. Que talvez você esteja pensando: pastor, na teoria, essa palavra é muito linda, mas o cenário que eu vivi foi terrível. O cenário que eu fui criado, pastor, foi cruel. O que eu recebi na minha infância, o que eu recebi na minha adolescência, me machucou, me machuca ainda hoje. Inclusive é comprovado que a partir de 3 meses, 12 semanas de gestação, a criança no ventre, ela já começa a receber coisas boas e ruins. E nós estamos armazenando, irmãos, ao longo de uma vida inteira, no nosso HD chamado alma, coisas boas e ruins, mesmo no ventre e após o nascimento. Presta atenção nessa história. 2 filhos, criados em uma situação crítica. Os pais no mundo do crime, usuários de droga, traficantes, criação terrível. Aqueles filhos cresceram no mesmo ambiente, recebendo as mesmas cargas pesadas e negativas. Um dos filhos se tornou o maior traficante da região. O outro filho se tornou o maior advogado daquela região. E alguém teve acesso aos 2 irmãos e perguntou para o traficante: por que é que você se tornou essa pessoa? Ele disse: olha para o meu passado, olha o cenário que eu fui criado. Eu não tinha outra escapatória a não ser isso aqui que eu sou agora. Perguntaram para o advogado: como você se tornou esse advogado tão brilhante nessa região? Ele deu a mesma resposta, irmãos, e disse: olha para a minha situação, olha para o meu passado, olha para o cenário que eu fui criado. Eu tinha que mudar a realidade do meu futuro, e eu me tornei esse advogado tão brilhante. Pensa comigo, uma realidade só de criação, 2 destinos. Sabe por quê? Porque somos nós quem definimos como será o nosso presente e consequentemente o nosso amanhã. E Deus entra para nos ajudar. É você quem define o que você vai escrever no teu presente hoje, que vai refletir no teu futuro amanhã, em todas as áreas da sua vida. Aleluia. Feche seus olhos, por favor, enquanto o ministério de louvor adora com essa canção. Ora, levante a sua voz, levante as suas mãos nesse lugar, agradeça ao Senhor por bênçãos que você recebeu, por bênçãos que você está recebendo. Se você precisa fazer uma oração específica hoje, talvez liberando perdão para alguém,
Receba do Senhor essa noite. Receba o bálsamo do Senhor nesse lugar. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Eu aqui sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, de prosperidade, de alegria. O Senhor tem planos lindos para você, para sua casa, para o seu casamento, para o teu ministério. Vem, Senhor, derruba as muralhas, age, Espírito Santo, mentiras pra em me nome de Jesus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, aleluia. Infinito, Obrigado pelo teu amor, Senhor. Amor de Deus. Oh, que Deus. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Nem merecer. Muito obrigado, meu Deus. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Senhor. Oh, impressionante, infinito, Santo é o teu nome, meu Deus. ousado amor de Deus. Diga comigo, Senhor, meu Deus, eu coloco em tuas mãos o meu passado, o meu presente e o meu futuro. E eu te peço, me ajuda a resolver todo embaraço, todo atrapalho, seja no meu passado, seja no meu presente. E me ajuda a trilhar um presente e um futuro lindo, conforme a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu oro pelo teu povo. Eu peço que o Senhor abençoe, que o Senhor pegue na mão de cada um de nós e nos ajude mesmo, Senhor, a resolver todo embaraço, todo atrapalho, tudo aquilo que nos prejudica, tudo aquilo, Senhor, que nos impede de avançar, de crescer, de romper e de viver, ó Deus, os teus sonhos e planos para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um lindo aplauso ao Senhor nosso Deus. Louvado